Abra sua Bíblia no texto introdutório desta noite, mas particularmente nos versículos 19 e 20. Qual foi o texto introdutório dessa noite? Marcos 16, para quem esqueceu já, né? Versos 19 e 20 é o texto que vamos ler. Diz a palavra do Senhor: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, que a tua palavra possa quebrar todas as barreiras do meu coração e produzir vida e transformação, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. A missão bem sucedida. Olha aqui para mim, esteja atento. Eu gostaria que você deixasse o celular de lado e estivesse focado aqui em mim. Não saia, só se você tiver com um problema, precisa sair mesmo, né? Mas não saia por qualquer razão, em nome de Jesus, tá bom? Esse momento da palavra é sempre muito importante para alicerçar, solidificar a sua fé e te dar uma compreensão clara do que Deus quer para a sua vida. Amém? A tarefa de evangelização dos povos de todo o mundo será concluída. Isto é um fato que podemos afirmar. Eu vou repetir. A tarefa de evangelização dos povos de todo o mundo será concluída, e isto é um fato que podemos afirmar. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Você acredita na Bíblia? No último livro da Bíblia está escrito isso. Está escrito o quê? Exatamente que a tarefa será concluída com êxito. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Como estavam vestidos? Vestiduras brancas com palmas das mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: quem estará lá, gozando da salvação, aclamando o Cordeiro nesse dia? Nações, tribos, povos e línguas. A tarefa será concluída. Amém? A grande pergunta é, bom, que a tarefa vai ser concluída nós sabemos, porque o último livro da Bíblia revela isso, que povos de todas as nações, tribos e línguas serão alcançados. Haverá pelo menos um representante de cada um diante do trono do Cordeiro. E o texto bíblico não mente, é a verdade. A grande pergunta é, você vai participar ou não dessa bênção de ganhar pessoas para Cristo e anunciar o Evangelho em todo o mundo? A pergunta é essa. Que vai acontecer, vai. Mas a pergunta é, você vai participar disso ou não? Você vai participar da proclamação? Você vai participar desta grande bênção de ganhar pessoas para Cristo ou não? Essa é a pergunta. Que vai acontecer, que vai ser cumprida, isso é real. Agora a pergunta é se você vai participar da conquista dessas almas que estarão diante do trono do Cordeiro. Essa é a pergunta. E quem sabe você me responderia com uma outra pergunta, porque no coração é o que as pessoas pensam: mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Se eu participar disso, o que eu ganho com isso? É o que muitos pensam, porque as pessoas são movidas à recompensa. As pessoas são movidas à recompensa. Por isso, as igrejas neopentecostais promovem troca de bênçãos por ofertas.
Porque as pessoas são movidas por recompensa. Por isso muitas igrejas neopentecostais vão dizer assim: você dá 100 para Jesus, você vai receber 1000. Você dá 1000 e você vai receber 100.000. Por que elas fazem isso? Porque as pessoas são movidas por recompensa. As pessoas querem ganhar alguma coisa em troca. E geralmente se pergunta: o que eu vou ganhar com isso? Bom, além de você estar fazendo o que Jesus mandou, o que você vai ganhar com isso? Há sim uma recompensa. A recompensa aqui na terra e a recompensa na eternidade também. Quais são essas recompensas? Eu vou citar aqui rapidamente apenas 4. Uma dessas recompensas é a alegria indescritível. Quando os discípulos foram enviados por Jesus na missão dos 70, chamada missão dos 70, eles curam enfermos, eles expulsam demônios, eles proclamam a chegada do reino de Deus. E quando eles voltam, diz o texto bíblico que está ali na tela, eles voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Que alegria aqueles homens voltaram. A irmã Cleusa ainda essa noite falou da alegria que sente quem ganha almas. Essa é a primeira recompensa, a alegria que experimenta quem ganha almas. Quem já ganhou uma alma para Jesus sabe do que eu estou falando. Quem não ganhou ninguém para Cristo ainda não entende disso. Por isso precisa experimentar. Essa é uma recompensa. Quem sabe você está buscando alegria nas fontes erradas. Você está querendo desfrutar de alegria fazendo outras coisas que não seja ganhar alguém para Cristo. Se você está meio tristinho, meu irmão, se está meio para baixo, meio acabrunhado, ganha alguém para Jesus, e você vai alegrar o seu coração de uma maneira fantástica. O teu coração vai ficar muito feliz e alegre, porque é recompensa, alegria indescritível. Segunda recompensa que eu posso afirmar para você que você terá, é o crescimento em sabedoria, porque a Bíblia diz que o que ganha almas é sábio. Portanto, se você ganhar pessoas para Cristo, você também não só é sábio, mas cresce em sabedoria. Eu queria ser mais sábio. Começa a ganhar pessoas para Jesus e a tua sabedoria vai aumentar bastante. Como é que eu posso ter mais sabedoria? Primeiro, a Bíblia diz que é para você pedir para Deus, que Ele a todos dá e não vai negar para você essa sabedoria. Mas à medida que você ganhar pessoas para Cristo, vai aumentando a tua sabedoria. Deus vai te dando entendimento, Deus vai te dando sabedoria do alto, e de repente você diz: nossa, como é que eu estou entendendo essas coisas? Como é que eu estou compreendendo isso? Porque você está compartilhando o Evangelho, e isso faz com que o Espírito Santo multiplique o teu conhecimento, e essa sabedoria vai crescendo também. Se você quer ser sábio, é recompensa de quem ganha almas também, o crescimento em sabedoria, porque quanto mais pessoas você ganha para Cristo, mais sábio você se torna. Uma terceira recompensa que você recebe, é a permanência em Cristo. Você permanece em Jesus. E o que isso tem a ver, pastor? Permanecer em Jesus te garante segurança. Permanecer em Jesus te garante salvação permanente. Enquanto você permanece em Jesus, você está plenamente seguro, garantido, salvo, livre de toda condenação. Estar em Jesus. E Ele vai dizer: todo ramo que estando em mim e não der fruto, Ele o corta. Então, ou seja, Jesus está dizendo que para permanecer nele tem que fazer o quê? Frutificar. Se você não dá fruto, o que vai acontecer? Você vai ser cortado. Então, na verdade, a permanência em Cristo é recompensa para quem produz. Quem produz permanece nele. E ele vai dizer: e aquele que produz, que dá fruto, limpa para que produza mais ainda. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A permanência nele, e essa permanência em Cristo traz segurança, traz para você a plena certeza de que você está salvo e não precisa ter medo de condenação. E ainda posso afirmar para você que há uma recompensa celeste, a coroa incorruptível, a coroa que não se corrompe. O apóstolo Paulo diz que tudo ele fazia por causa do Evangelho, para se tornar cooperador com o Evangelho.
E ele vai dizer, nesse contexto, que todo atleta em tudo se domina, aqueles para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ele está dizendo que aquele que coopera com o Evangelho vai trabalhar, vai se esforçar para em tudo se dominar, para ganhar a coroa incorruptível, a coroa que não se corrompe. Então isto é, na verdade, recompensas para quem ganha almas, alegria, crescimento em sabedoria, a permanência em Jesus que traz segurança, convicção, certeza, e ainda a coroa que não se corrompe. Não é o louro da vitória que era de folhas que murchava, diz Paulo, mas era uma coroa que não se corrompia, que não murchava, e é a coroa que está reservada para aqueles que cooperam com o Evangelho de Jesus Cristo, que proclamam o Evangelho, que se esforçam por anunciar o Evangelho. Amém, queridos? Bom, agora que eu falei que a missão será cumprida, e que a missão traz recompensas abençoadoras e eternas, nós podemos descobrir no texto de Marcos 16, 19 a 20, quais os elementos que garantem o sucesso da missão, da qual nós fomos incumbidos. Vamos fazer aqui um sermão textual nessa noite, e extrair aqui do versículo 20, quais os elementos que garantem o sucesso da missão. O que garante o sucesso da missão? A missão vai ser cumprida, a missão terá uma recompensa, mas o que garante o sucesso da missão? Pergunta ao seu irmão aí. O que garante o sucesso da missão? O primeiro elemento que garante o sucesso da missão, eu quero dizer para você essa noite, que está aí registrado no versículo 20 de Marcos. O primeiro elemento que garante o sucesso da missão é exatamente a obediência dos discípulos. A obediência dos discípulos garante o sucesso da missão. Diz o texto na parte A do versículo, e eles tendo partido. Perceba, meus queridos, que os discípulos se moveram, houve mobilidade e mobilização. Os discípulos ouviram o comando de Jesus e partiram. E esse partir aqui indica que então obedeceram a ordem de Jesus. E a ordem no versículo 15 é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eles se mobilizaram, eles então partiram. Os discípulos então ouviram o comando e obedeceram. O grande problema do ser humano chama-se desobediência. Desobediência, esse é o grande problema, desobediência. Esse é o grande problema do ser humano. Nós ainda não concluímos a tarefa por causa disso, por causa da desobediência. E isso não é novo. Isso já foi manifesto lá no começo de tudo, lá em Gênesis 11, nós temos a história de Babel, aquela torre que eles resolveram construir. Deus havia dado uma ordem para aquele povo. Qual é a ordem que Deus tinha dado? Vocês se espalhem pela terra, multipliquem e encham toda a terra. E eles fizeram o quê? Nananina, não, ninguém vai se espalhar não, ninguém vai multiplicar e encher terra, coisa não. Nós vamos ficar todo mundo junto aqui, e vamos construir uma torre que chega no céu, e tornar o nosso nome célebre. Olha bem, nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar aqui, e vamos tornar o nosso nome célebre. O antropocentrismo já estava presente. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro de tudo. O centro somos nós. Vamos fazer uma torre que vai dizer que nós somos os caras, que nós somos na verdade, um povo que domina sobre tudo, e temos o nosso querer e a nossa vontade, e realizamos do nosso jeito. O homem é o centro. Hoje não é diferente, queridos. Nós encontramos milhares de líderes cristãos e milhões de cristãos ao redor do mundo construindo impérios para tornarem os seus nomes célebres. A ordem é ide, mas o comando que essas pessoas passam para os seus membros é fiquem.
Diante disso, megas igrejas sem visão missionária têm sido construídas. Com que propósito? Com que propósito? Tornar o nome célebre, tornar-se famoso. Quando a ordem é ir, milhares de líderes que têm essa visão de tornar-se célebre e de fazer o seu império, diz: fiquem, porque aqui nós precisamos fazer uma mega, uma super, uma extraordinária igreja. Para quê? Para tornar o nosso nome célebre. Fiquem aqui. E há milhares e milhares fazendo isso ao redor do mundo. Eu olho para a grande comissão, que é o grande chamado de Jesus a todos nós, e não encontro Jesus dizendo: fiquem em Jerusalém, construam uma grande igreja, edifiquem um monumental templo, e deixe que eu cuido de alcançar as nações. Jesus disse sim, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas depois de receber esse poder, era para espalhar, era para vazar para fora de Jerusalém. Não era para construir nada, era para ir embora e pregar o evangelho, alcançar as pessoas para Cristo. Jesus disse sim, fique em Jerusalém, mas até que recebam poder. Recebendo esse poder, vão e façam discípulos. E depois então, vocês devem ir, recebendo esse poder, até os confins da terra. Foi isso que Jesus ensinou. Ele não ensinou diferente disso. Mas ouvimos hoje uma ordem de comando diferente, dizendo: aqui nós precisamos, vamos fazer. E a mentalidade de muitos é a mentalidade retrógrada lá do século XVIII, quando se levantou um humilde irmão, um querido irmão chamado William Carey, e disse: Deus quer que alcancemos as nações para Cristo, e eu quero desafiar a igreja, eu quero ir para as nações, eu quero ganhar os povos para o Senhor Jesus. E aí a diretoria daquela igreja, a liderança daquela igreja, em tom sepulcral, se levantaram e disseram: meu irmão, se Deus quisesse a evangelização dos pagãos, e se Ele o quiser, Ele mesmo fará, e não precisa da gente fazer nada. Balde de água fria, aquele irmão fervoroso, mas ele não se deu por vencido, ele lutou sozinho, ele disse: eu vou fundar a Sociedade Missionária de Londres, e foi o que ele fez. E ele foi o fundador da Sociedade Missionária de Londres. E ele diz: eu serei o primeiro missionário dessa sociedade missionária. E aquele homem que era um sapateiro, um autodidata que aprendeu línguas, estudando sozinho, aquele homem pega a sua família e vai para a Índia. E lá ele dedica a sua vida. Sua esposa fica louca, e ele tem que cuidar dos filhos sozinho, manter a esposa fechada num quarto, e ele lá, fazendo a obra do Senhor, e evangelizando, aprendendo língua, traduzindo a Bíblia. E quando ele estava com a Bíblia quase traduzida para a língua hindi, pegou fogo na sua casa e queimou todos os seus manuscritos. Todo o trabalho de anos virou cinza. E aquele homem perseverante diz: se isso aconteceu é porque não estava bom, Deus quer que eu faça melhor. E começou tudo zero e fez melhor ainda. Sabe o que é isso? É um homem que entendeu o que era obedecer a Jesus, o que é a grande comissão, e se dedicou a ela durante toda a sua vida, querido irmão. Por isso eu digo para você, não existe outra forma a não ser obedecendo. Essa semana eu ainda estava lendo uma postagem do pastor Jamierson, e ele lembrou essa semana do saudoso pastor Edson Queiroz. Edson Queiroz foi por muitos anos pastor da primeira igreja batista em Santo André, e um grande mobilizador de missões, um homem apaixonado por missões, um homem que levou a sua igreja a estar profundamente envolvida e comprometida com missões, e Deus o recolheu, inclusive de forma até surpreendente para nós. Aí há 3 anos, 4 anos atrás, partiu para a eternidade, ainda novo, 60 e poucos anos, fez muito pela obra missionária, escreveu vários livros, entre eles um clássico chamado A Igreja Local e Missões. Se você puder ler, leia A Igreja Local e Missões.
E eu li a postagem do pastor Jaime Erson, recordando do Edson Queiroz, um homem que amava e praticava Atos 1:8. Um homem que amava e praticava Atos 1:8. Atos 1:8. O que é Atos 1:8? O que é Atos? Atos 1:8. É grifado. Mas recebereis poder. Entendi. Recebereis poder que... Atos 1:8. Atos 1:8. Tem que saber de cor. Tem que saber de cor. Atos 1:8. Não, de cor, irmão, de cor. Atos 1:8. Atos 1:8. Atos 1:8. Você não sabe Atos 1:8 ainda? Não, decora. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso aqui é... E aí, Jaime Erson lembrando, e um membro da igreja chegou para o pastor Edson Queiroz e perguntou: pastor Edson, quando é que você vai parar de pregar Atos 1:8? O Edson Queiroz olhou para o irmão e disse: o dia que você for para a obra missionária, eu paro de pregar. Se você for agora, eu paro de pregar agora, mas você tem que ir. Quando tiver um crente nessa igreja que não for para a obra missionária, eu vou continuar pregando Atos 1:8. Está entendendo, irmão? A verdade é que o sucesso da missão depende da obediência dos discípulos. Se obedecermos, o mundo conhecerá a mensagem e nós teremos sucesso na missão. O nosso sucesso não será traduzido em números, mas em fidelidade. A nossa fidelidade em obedecer ao Senhor. Amém? Compreendeu isso? O nosso sucesso depende da nossa obediência, a obediência dos discípulos. Eles então, tendo partido, eles partiram, eles não ficaram, eles foram. Diga para o seu irmão: eles não ficaram, eles foram. Então vá, por amor de Deus, aos perdidos da sua rua e fale de Jesus para eles. Vá aos perdidos. Segundo elemento que garante o sucesso da missão, a parte B do versículo 20, é a visão global dos discípulos. Olha o que diz o texto. Pregaram aonde? Onde é que eles pregaram, irmãos? Pregaram onde? Onde que eles pregaram? Mais forte aí, vamos lá. Pregaram onde? Pregaram onde? Pregaram onde? Então vamos lá, bem forte. Pregaram onde? Em toda parte. Visão global. Global, em toda parte. Seguir um exemplo de Jesus, que ia de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. A missão, ela não é bem sucedida se cumprirmos apenas uma parte dela, se alcançarmos apenas a nossa Jerusalém. Tem muita gente fazendo discípulos, mas apenas da sua cidade. O que Jesus ordenou é que façamos discípulos de todas as nações. É certo que as dificuldades e os conflitos vão surgindo. E agora? Vão surgindo. E agora? Os gentios começaram a se converter. E agora o que a gente faz com o gentio? E aí um grupo de irmãos cristãos, judeus, disseram assim: vamos investi-los de judaísmo. Eles serão judeus que nem a gente também. Logo alguém queria investi-los de judaísmo. Mas graças a Deus, os discípulos e a igreja, que é obediente, tem um cabeça, Cristo, que por sua vez deixou o Espírito Santo. Você percebeu que no versículo 19,
O texto diz que ele foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai. Você percebeu? Ele se assentou à destra de Deus. E que no versículo 20 diz que agora ele está junto com os discípulos. Como é que isso é possível? Ele está lá ou está cá? Ele está lá e está aqui. E aqui ele está através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. É uma pessoa distinta de Jesus, mas que aqui ele está representando Jesus. Porque ele e Jesus são um só. Não é que é um, são um em unidade. Não é uma pessoa só, são duas pessoas distintas. Mas ele é um em unidade com Jesus. Então ele deixou o Espírito Santo para tomar conta de tudo e dirigir o plano missionário. Logo então ele mesmo orienta como fazer. E eu gosto muito como ele orienta. Então a igreja agora, e agora? Os gentios estão se convertendo, os não-judeus estão se convertendo. Vamos fazer eles guardar sábado, vamos fazer eles se circuncidar, vamos fazer eles guardar todos os ritos judaicos. E aí os irmãos se reúnem, o conflito está feito, e aí o que vamos fazer? O que vamos fazer? Vamos perguntar para o cabeça, e aí vamos perguntar e o cabeça vai dizer, no final de tudo, terminou a reunião, terminou o concílio, terminou a assembleia, e eles escrevem, pareceu bem ao Espírito Santo, aleluia. Esse pareceu bem ao Espírito Santo, estão dizendo, o Espírito Santo que dirige a igreja, o Espírito Santo que coordena o plano missionário, o Espírito Santo que diz como nós devemos fazer, o Espírito Santo que nos orienta em tudo, ele está nos dizendo o seguinte, que não é para impor nada disso para os gentios, para os não-judeus, mas é para que eles se abstenham da imoralidade sexual, da idolatria, da carne sufocada e do sangue, fazendo isso, vivam em santidade e fiquem felizes por fazer parte do reino de Deus também. Essa foi a decisão. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que coordena todo o trabalho missionário. Amém? A nossa missão precisa ser cumprida em toda parte. Ide por todo o mundo. E quando temos dificuldade de ir a toda parte, Deus muitas vezes facilita isso. Preste atenção nisso. Quando temos dificuldade de irmos a toda parte, o Espírito Santo muitas vezes ainda facilita isso. Ele vai trazendo toda parte até nós. Você não vai a toda parte? Tá bom, então vou trazer toda parte até você. E aqui em Cascavel nós já temos haitianos, venezuelanos, que Deus vai trazendo, né? Alguns que precisam ouvir o Evangelho e se converter de verdade. Mas temos também aqui em Cascavel e no Brasil, afegãos, lá do Afeganistão, país muçulmano, temos ucranianos, na Europa, há imigrantes de toda a África muçulmana. O que é isso? É o Espírito Santo ajudando a igreja e dizendo, aí está o peixe, vocês vão pescar ou não vão? É o Espírito Santo dizendo, vocês estão reclamando muito, que não dá para ir para os países muçulmanos, porque lá vocês não conseguem entrar, e é muito tititi, muito tatatá, então tá aí os povos, ele começa a trazer os imigrantes para a Europa, para pertinho da igreja, para que a igreja possa evangelizá-los. O Espírito Santo faz assim, você não vai, ele traz o pecador até você, e às vezes ele até te assusta, porque você não vai, de repente vem alguém, cai no teu colo, eu queria Jesus, o que você me diz? Eu não sei nem o que dizer para você. Tem gente assim. O fruto maduro cai na cabeça dele. E ele fica até atordoado. E agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Não sabe nem como colher o fruto, né? Mas o Espírito Santo faz isso. Ele faz até o fruto maduro cair na sua cabeça. Ele está fazendo isso. Essa é a verdade. Sem visão global, sem irmos a toda parte, não há sucesso em nossa missão. Nós só somos bem-sucedidos se tivermos uma visão global. Então, meu irmão, peça ao Espírito Santo para que enxerguemos cada vez mais longe. Amém? Eu quero dizer para você que como igreja local, eu quero enxergar cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Em nome de Jesus. Eu convido você a enxergar cada vez mais longe. Em nome de Jesus. Amém? A missão bem-sucedida tem como elemento importante a visão global. Eles foram por toda parte. Amém? E o terceiro elemento que garante o sucesso da missão é a cooperação de Jesus. A parte C do versículo 20. Cooperando com eles o Senhor. Que coisa linda e maravilhosa, irmãos.
Ele não nos manda ir ao parente, Ele não nos manda ir ao amigo, Ele não nos manda ir ao vizinho, aos colegas, aos povos, e fica como espectador. Não, Ele vai junto cooperando conosco, aleluia. Os sinais e prodígios é o departamento dEle. Sinais e prodígios é departamento dEle. Você fala e Ele faz o milagre. Você fala e Ele converte a pessoa. Você fala e Ele cura o enfermo. Você fala e Ele expulsa os demônios. Você fala e Ele faz a parte mais difícil. Você faz a mais fácil. A mais difícil é com Ele, e Ele vai cooperando conosco por toda parte. Os sinais e prodígios é o departamento dEle, para que as pessoas saibam que você está falando é dEle. Como é que eu sei que você está falando de Jesus? Porque eu estou falando no poder dEle, e Ele pode mudar a tua vida agora, porque Ele é poderoso para fazer. Ele pode transformar a realidade agora, porque Ele é poderoso para fazer. Ele coopera com você, agindo para que as pessoas vejam o poder dEle, trabalhando através de você, amém? Hoje, em um mundo secularista e cético, precisamos muito do agir do poder de Deus. Eu estava escutando ainda Ronaldo Lidório, pastor Ronaldo Lidório, falando essa semana, e ele citando numa das suas ministrações, de 3 fortes barreiras que nós temos para evangelizarmos em nossos dias. 3 fortes barreiras que nós temos para evangelizar em nossos dias. E eu faço questão de que você ouça isso, preste atenção nisso. Quais são essas 3 grandes barreiras? A primeira é a maneira como a sociedade passou a enxergar a Bíblia. Ele diz, há cerca de 30 anos atrás, a Bíblia era percebida, veja só, mesmo pelos não cristãos, como um livro especial, como um livro espiritual, com alguma autoridade implícita. Hoje, 30 anos depois, ela é vista apenas como um mito cristão, como um ajuntamento de narrativas e relatos ingênuos e ultrapassados e às vezes perigosos. Essa é a visão que a sociedade passou a ter da Bíblia nas últimas décadas. E isso tem, diz Ronaldo, um impacto profundo na maneira de evangelizar. 30 anos atrás as pessoas olhavam para a Bíblia e diziam, é verdade, isso é o livro de Deus. Hoje, 30 anos depois, as pessoas olham para a Bíblia e dizem, isso é um monte de mito, é um amontoado de história, fábula, conto. Isso não é nada não. Hoje é assim. Então essa visão que a sociedade passou a ter da Bíblia nas últimas décadas tem causado um profundo impacto na maneira de evangelizarmos. Em segundo lugar, diz Ronaldo, é a maneira como a sociedade passou a enxergar o pecado. Antes da influência relativista e pluralista, a sociedade concebia 3 expressões de erro humano: o erro moral, o erro espiritual e o erro cultural. Mas com toda a influência relativista e pluralista nas últimas décadas, a presente sociedade humana aceita apenas o erro moral, como matar, isso é horrível, roubar, não pode, e se corromper. Mas o erro espiritual não. Por quê? Porque ela não entende que há um ser absoluto contra quem pecar. E muito menos o erro cultural, pois nessa cultura de tolerância, toda ação humana e social deve ser aceita. Portanto, quando nós falamos sobre pecado, o entendimento que a sociedade tem de pecado é diferente. Nós estamos falando línguas diferentes. Por isso, para a sociedade, quando você fala de pecado, para eles não é pecado. E a terceira barreira, diz Ronaldo, é a maneira como a sociedade, nas últimas décadas, passou a enxergar a Cristo. A sociedade não rejeita Cristo. Mesmo a sociedade pós-cristã, ela não rejeita Cristo. A sociedade rejeita a singularidade de Cristo. O que significa, pastor? Ela diz que Cristo é uma boa escolha, mas não é a única. Por isso, quando nós pregamos de maneira intensa, de maneira intencional, que a Bíblia é a palavra de Deus, e pregamos contra o pecado, e pregamos que Jesus é o único caminho, as pessoas têm barreiras para aceitar. Porque, primeiro, a Bíblia para elas não é um livro especial.
Segundo, pecado para elas, né, é o único que elas aceitam, é o pecado moral, e ainda alguns, pecado cultural e espiritual, para elas não existe. E ainda, numa sociedade pluralista, numa sociedade relativista, né, Cristo é só mais um caminho, tem muitos caminhos. Ah, você escolheu Cristo, legal, Cristo é bacana, mas Cristo não é o único, tem outros caminhos, tem religiões, filosofias e tantos outros ismos, essa é a verdade. E Ronaldo termina dizendo que nós precisamos falar com todas as palavras que Jesus Cristo é o único caminho, com todas as palavras que a Bíblia é a palavra de Deus, e pregar contra o pecado como um erro moral, espiritual e cultural também. Ou seja, para que façamos isso, né? Para que derrubemos essas barreiras, que é a maneira como a sociedade passou a enxergar a Bíblia, a maneira como a sociedade passou a enxergar o pecado, a maneira como a sociedade passou a enxergar a Cristo, para derrubarmos essas barreiras, somente no poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, só no poder do Espírito Santo, irmãos, somente com a presença de Jesus agindo, manifestando o seu poder, é que o cristão poderá impactar a sociedade ao seu redor. Nós precisamos pregar com poder, que a Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos pregar com autoridade divina contra o pecado. E precisamos pregar com sabedoria do Espírito, convencendo que Cristo é o único meio de salvação. Ele é singular. Quando eu falo que Cristo é singular, eu estou dizendo que Ele é único, que não tem outro caminho para o Pai, para o céu, a não ser Jesus Cristo. Amém? Sem a ação do Espírito Santo, como diz Oswald Smith, nós vamos pregar milhares de sermões e o resultado será ínfimo, quase nada. Mas no poder do Espírito Santo, nós podemos pregar uma mensagem que transforma milhares de pessoas ao mesmo tempo. É a presença dEle que garante o sucesso da nossa missão. A cooperação de Jesus, enquanto você vai cumprindo em obediência, alcançando todos os lugares, diz o texto, que o Senhor coopera, confirmando a palavra. De que forma? Confirmando a palavra por meio de há poder sendo manifesto na sua vida. Amém? Quando você faz isso, há poder. Sem a ação do Espírito Santo, não há resultado. Mas com a cooperação do Senhor, há resultado e a missão tem sucesso para a glória de Jesus. Amém? Concluindo essa palavra essa noite, eu quero dizer para você que os discípulos de Jesus promoveram uma verdadeira revolução no primeiro século. E eles foram bem-sucedidos na parte da tarefa que lhes coube. Pastor, mas qual foi a tarefa que lhes coube? Alcançar a sua geração. Cada geração tem compromisso com a sua geração. Então nós temos compromisso com quem? Com essa geração que está aí. Entendeu? O nosso compromisso é com quem? Com esta geração que está aí. Pastor, os que virão depois, é problema da próxima geração. Mas esta geração que aí está, ela é responsabilidade nossa de alcançá-la com o Evangelho de Jesus. E os discípulos do primeiro século promoveram uma verdadeira revolução e foram bem-sucedidos na parte que lhes cabia da tarefa. Qual o segredo desse sucesso? Obediência. A grande comissão é para ser obedecida, não é para ser discutida, não é para ser transferida e muito menos para ser omitida. É para ser cumprida, a obediência. Qual o segredo desse sucesso? A visão global. A nossa abrangência é toda a parte, em todos os lugares. É preciso levantar a cabeça e olhar além do muro da sua casa, além das nossas cercas. Olhar além para enxergar aqueles que estão mais longe também. E ainda, o segredo para o sucesso da missão é a cooperação de Jesus. Hoje, Ele deixou o Espírito Santo para cooperar conosco. Busque o poder dEle, dependa dEle para derrubar as barreiras que levam as pessoas a menosprezar a Bíblia, a desconsiderar o pecado e a não crer na singularidade de Cristo. Por isso eu pergunto nesta noite, como está a sua obediência? Como está a sua obediência? Você tem obedecido? Eu pergunto,
Como está a sua visão? Você tem enxergado além? E eu pergunto, Jesus tem estado com você todos os dias? Lembre-se que para Ele estar presente, é preciso que você esteja cumprindo a grande comissão. Amém? Eu, particularmente, pastor Eliezer, faço uma interpretação hermenêutica de Mateus 28, 19 e 20, da seguinte maneira. Se você interpreta diferente, ou tem outras pessoas que interpretam diferente, é questão dessas pessoas. Eu interpreto Mateus 28, 18 a 20 até, do contexto da grande comissão. Jesus diz, toda a autoridade me foi dada, versículo 18, no céu e na terra. Ele está dizendo isso porque essa autoridade, Ele transfere para cada um de nós, seus discípulos. E aí no versículo 19 ele diz, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E no versículo 20 ele vai dizer, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para mim, esse eis que estou convosco, é enquanto você está fazendo a obra dele, eu, pastor Elias, digo para você, se você não cumprir com a grande comissão, essa promessa da presença dele, ela não se cumpre na sua vida. Ela se cumpre enquanto nós pregamos o evangelho e cumprimos a grande comissão. Porque a promessa da presença dele é dada no contexto da grande comissão. Eu estou convosco quando? Enquanto vocês estiverem indo, obedecendo. Quando você deixa de obedecer, você não tem mais a presença dele. Ah, mas isso é sério mesmo. Porque a desobediência afasta a presença dele da sua vida e da minha vida. Se você achar que ser indolente, que não pregar o evangelho, que não compartilhar, que não fazer, não é pecado, então você ainda não sabe que desobediência é pecado. Ele deu uma ordem, e ordem é para ser obedecida. E a gente precisa obedecer a ordem dele. Em nome de Jesus eu digo para você, como é que está a presença dele na sua vida? Para ele estar presente, nós precisamos estar cumprindo uma grande comissão. Não esqueça disso. A garantia de que ele está comigo é enquanto eu estou cumprindo com a ordem dele expressa de que eu devo fazer discípulos, anunciar o evangelho. Faça a sua parte e ele faz o resto. Mas o que é que eu tenho que fazer? Pregar, abrir a boca. E o restante é com ele. O que é que eu tenho que fazer? Compartilhar o que você já sabe. E o restante é com ele. É isso que você precisa fazer. Amém?